Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, vamos comentar o relatório trimestral de inflação que trouxe as novas perspectivas aí para vários indicadores importantes, mostrou qual foi a surpresa inflacionária do último trimestre. A gente vai passar isso tintim por tintim com vocês. Hoje saiu o índice de confiança da indústria também, que depois de ter subido por vários meses, recuou agora em setembro, então a gente vai também tratar esse ponto. E vamos falar dos acenos do governo lá na reunião da FIT. A gente tem também o investimento direto no país para comentar. Tudo isso a gente vai passar com vocês daqui a pouquinho, porque agora eu vou dar bom dia para o André, que está em casa hoje. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia de falar desse relatório trimestral importante para a gente ver o que o Banco Central está esperando para a economia brasileira. E já adianto aí que eu achei algumas coisas um tanto quanto estranhas aí, mas a gente discute aí daqui a pouco. Vamos falar aí dos acenos que o Haddad está dando aí para o mercado. Mais uma vez aí tentando agradar o mercado, aí o Haddad aí, para tentar ser abraçado aí pelo nosso querido amigo mercado. Vamos falar da confiança da indústria que caiu aí, tentar explicar o porquê de acontecer isso, né? Mas a gente já pode passar para a nossa agenda, né, Débora? Vamos ver o que o nosso telespectador tem no dia de hoje aí para enfrentar? Hoje a agenda tá recheadíssima. Eu tinha avisado ontem que a agenda estava longa hoje e realmente ela tá, né? Porque hoje saem vários dados importantes de vários países, não só aqui do Brasil. Nos Estados Unidos tem uma série de indicadores que saem hoje. Então vamos começar pela Alemanha, que às 3 horas da manhã trouxe ali o índice de confiança de consumidor. Os dirigentes do Banco Central Europeu hoje participam de um encontro sobre orientações do Banco Central Europeu e governança e cultura de risco. Hoje os dirigentes do Banco Central Europeu também vão aparecer aqui bastante na nossa agenda, vocês vão ver. Às 8 horas saiu o relatório trimestral de inflação, que a gente já trouxe aí para vocês um spoiler. Na sondagem na FGV hoje, às 8 horas da manhã, saiu a sondagem da indústria de setembro. Esse também a gente vai destrinchar com vocês. E a partir das 9h30 a gente tem uma série de indicadores muito esperados lá nos Estados Unidos para ver como é que vai ser o ritmo da condução monetária por lá. Então, se essa condução vai ser num ritmo mais acelerado, com cortes mais acelerados ou não. E muitos desses dados, então, estavam no radar por isso. Quais são eles? Pedidos de auxílio-desemprego na semana até o dia 21 de setembro, encomendas de bens duráveis, o PIB do segundo trimestre na leitura final e o índice de preços de gastos com consumo pessoal, o famoso PCI, que o Banco Central dos Estados Unidos adora para ver ali, usar de termômetro, usar de guia para a condução da política monetária, para as decisões de política monetária no país. Hoje saiu o trimestral. Amanhã a gente tem a leitura mensal, que inclusive ganha mais peso do que a trimestral. Então isso já deve trazer aí uma movimentação hoje, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, antes do giro. Mas a agenda não para por aí não, então vamos mudar aqui, porque a segunda parte da agenda está tomada por dirigentes do Banco Central de uma forma geral. Então hoje fala a Susan Collins, em uma conversa de diretoria com a diretora do Fed, a Adriana Kugler, num evento institucional. Depois a Michelle Bauman participa de um evento. O Jerome Powell faz discurso hoje com outros também dirigentes que participam desse evento. Então tem o John Williams, tem o Michael Barr e a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, todos participando dessa conferência anual do mercado de títulos. Então vai tomar aí, o Banco Central dos Estados Unidos está tomando uma boa parte da agenda. Tem às 11 horas, agorinha, a coletiva sobre o relatório trimestral de inflação do Roberto Campos Neto e do Diogo Guilhem. Então eles vão aí falar sobre o relatório, comentar o relatório. Então não vai dar para falar disso agora porque está acontecendo concomitantemente aqui com o nosso programa. Mas amanhã, se tiver alguma fala muito ali absurda ou alguma fala importante, a gente traz para vocês. E a gente ainda tem o presidente do Fed de Minneapolis participando de um evento virtual. Mas não para por aí, como eu falei, a agenda está longa, então vamos passar já para a próxima página, porque o México divulga a decisão de política monetária. A Lisa Cook também participa de um evento lá na Universidade de Ohio. Lisa Cook, aí, que é diretora do Fed também,
Lucro industrial sai na China à noite, dado esse muito esperado, principalmente nesse momento de estímulos econômicos. Então, dependendo de como vier esse lucro, pode trazer mais perspectivas de estímulos econômicos lá na China. Ao longo do dia sai o CAGED, o Tesouro também divulga o relatório mensal de dívida pública e a gente continua tendo ali, durante a semana e durante o dia de hoje, a Assembleia Geral da ONU. E ainda dos dirigentes do Banco Central Europeu, a gente tem a Christine Lagarde, que é a presidente da instituição, falando hoje, e a gente tem o Luiz Guindos também participando, e a Lisa Cook dos Estados Unidos também aí participando de uma conferência na Alemanha. Então hoje realmente é um dia aí bem focado nos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o relatório trimestral de inflação era o dado mais aguardado, mas a gente vai aí também passar pelo relatório trimestral da indústria, porque ele trouxe alguns pontos bem importantes. Então, a agenda, como eu falei, tirar o fôlego aqui, porque ela estava longa demais, mas dia bem importante aí para a política monetária, sobretudo. Agenda bem tomada aí por discursos, né? Então, potencial dia da marmota hoje, Débora, porque qualquer fala aí pode fazer o mercado subir, descer aí sobre essas perspectivas aí de juros, aí, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas vamos passar para o nosso giro de mercado, Débora, porque tem a notícia aí que a gente sempre sugere para vocês aí todo dia, aí, para vocês saberem o que aconteceu, o que vai acontecer, o que você deve esperar, né? Mas você teve aí, pelo menos na Ásia, que é o que a gente sempre começa falando, né? Alguns estímulos, principalmente aí na construção civil, né? A gente tá aí, também parece que é um dia da marmota essa questão da construção civil, né, Débora? Porque desde que a gente começou o programa, a gente fala aí que tá com grandes problemas esse mercado aí na China, né? Mas esses estímulos aí, como corte de taxa, financiamentos aí novos que a China anunciou, parece que animaram os mercados lá, né? Animaram, e a perspectiva é que tenha novos estímulos. Então, desde o fim da semana passada, a gente tem visto ali as decisões em relação a juros. Então, por mais que os juros de 1 e 5 anos na China tenham ficado intactos, então não foram cortados, outros pontos ali durante o início dessa semana foram modificados. A gente está falando de recompra, a gente está falando de compulsório, depois saíram algumas medidas voltadas também para o setor imobiliário chinês, que é um setor que vem patinando muito, está enfrentando dificuldade, tem toda aquela discussão em relação aos títulos de dívida das empresas do setor imobiliário chinês, se elas pagam ou não pagam ali as suas dívidas, né? Tem toda essa questão envolvendo o setor imobiliário chinês, e a gente sabe, a gente sempre fala aqui, que o setor imobiliário é um setor que é propulsor de crescimento, ele também tem alta demanda de commodities, então fica todo mundo de olho nesse setor imobiliário, não só pela fragilidade que ele vem apresentando há alguns anos, mas também por essa expectativa de retomada desse setor lá na China. Então isso vem ganhando os holofotes e tem ficado muito no radar. E depois de uma semana que a China foi divulgando as suas decisões ali de estímulos, e essas decisões foram consideradas como o maior pacote de estímulos desde a pandemia, né, estão até chamando de pacotão da China e tudo mais, porque vem aí uma série de estímulos sendo divulgados em sequência, o mercado passou hoje a esperar mais, né? Então expectativas hoje foram criadas depois que o governo chinês anunciou que tem novos estímulos ainda por vir. Então a gente está ali naquele momento em que se espera esse detalhamento e essas novas divulgações. E aí o mercado foi para o positivo lá na Ásia em bloco hoje, justamente esperando já que esses estímulos sejam divulgados brevemente. Eu vou colocar aqui de novo, né? Parece que estou repetindo 3 dias, mas vocês vão ver que o gráfico está mudando, então não é uma repetição. O Xangai Composto na tela, porque depois dele subir 4% num dia, depois subiu 1% no outro, hoje o Xangai Composto subiu 3,61% e levou ali o minério de ferro junto com ele para o terreno positivo, as expectativas para as commodities também de uma forma geral, aqui não o petróleo de novo com um pouco de dificuldade de acompanhar o movimento por outras questões, mas o minério de ferro foi para o terreno positivo e tem levado essa expectativa positiva para os países exportadores de commodities, caso do nosso Ibovespa, que sobe hoje e isso faz com que o dólar caia também nesse spoiler que vocês estão vendo no cantinho da tela. Mas olha o salto que deu o Xangai Composto nos últimos dias. Se vocês verem aí nesse gráfico de últimos 6 meses que está na tela, o Xangai Composto veio em declínio por um bom tempo. Ele dava alguns picos ali de alta, mas ele estava numa tendência de queda aí nos últimos 6 meses, pelo menos parte dos últimos 6 meses, com bastante aceleração.
ele chega ali num piso que ele não fura mais para baixo, vamos pensar assim, e ele dá esse pico de alta que são esses últimos 3 dias depois desses anúncios de estímulos. Então a gente vê realmente uma expectativa bem grande sendo criada em relação à China, tentando afastar aquelas incertezas de possível recessão, de possível crescimento menor do que o projetado. Então a China está tentando afastar isso e tentando também atrair o recurso para o Xangai Composto. Então hoje o Xangai Composto sobe pelo 3º dia e não subiu pouco, subiu 3,61, já levando o acumulado do mês para 5,59 e diminuiu muito aquela variação negativa dos 12 meses, que estava muito maior, e agora está em uma queda de 3,27. Então Xangai Composto recuperando o fôlego, justamente com essas expectativas aí tomando conta do mercado asiático como um todo e chegando aqui no Ocidente nessa manhã. Mas falando em chegar no Ocidente, André, vamos vir aqui para o Brasil para falar do relatório trimestral de inflação. Acho que é o dado mais importante que a gente tem no Brasil hoje, está todo mundo de olho. Exatamente. Você tem trimestral de inflação, né, mas o Banco Central faz perspectivas aí em relação à inflação, balanço comercial e tudo mais, né? E se a gente for pegar os principais dados que eles colocam, acho que o principal está no crescimento econômico. Eles estão agora quase que igualzinho ao Ministério da Fazenda, projetando uma inflação de 3,2%, uma queda menor aí no ritmo de atividade econômica do agro. Aumentou bastante a perspectiva em relação ao crescimento econômico do setor de serviços, da indústria, aumentou aí a perspectiva de consumo das famílias, de investimento. Então, basicamente melhorou todos os indicadores aí do Banco Central. Aí a gente vê, eu acho que a gente tem até gráfico aí para mostrar aí em relação à questão da surpresa inflacionária, né? Você tem aí, ó, que você tem, então, que não teve uma surpresa inflacionária muito grande aí nesse momento, principalmente aí porque eles, na verdade, jogaram bem para cima aí nesse mês aí a perspectiva de julho, né? Eles jogaram, aliás, bem para baixo nesse mês de julho aí para 0,12%, aí você teve uma inflação bem acima do que estava sendo esperado pelo Copom. E aí você interrompeu aí essas duas surpresas inflacionárias, que na verdade, se a gente for pegar durante quase todo o ano, o Copom está errando, né? O Copom está jogando sempre para cima as expectativas. E me preocupa essa questão aí das projeções de curto prazo que o Copom está fazendo, principalmente em setembro. A gente acabou de ver aí os dados aí da inflação, pelo menos a prévia da inflação dos 15 primeiros dias de setembro, que teve uma desaceleração. Eles estão esperando quase 0,6% de alta. E em outubro também uma alta considerável, de 0,36%. Para mim, parece que é mais uma desculpa aí que eles têm em relação a... gente, eu estou esperando uma inflação muito alta, então eu não tenho o que fazer, eu tenho que aumentar a taxa de juros, porque é isso que acontece. Aí vai chegar daqui a 3 meses, aí no próximo relatório trimestral de inflação, vai chegar uma surpresa inflacionária gigantesca, negativa, então eles falam, gente, desculpa aí, pesei a mão demais aí, desculpa, fui moleque. Basicamente eu estou imaginando que eles vão fazer isso, porque eles estão pesando muito a mão nessas projeções aí de curto prazo, né? Então eu acho que eu até fiquei muito surpreso aí que depois do IPCA 15 aí eles não refizeram aí, pelo visto, a previsão de inflação aí, eles estão fazendo assim um cenário bem negativo. Não sei se você concorda, Débora. Eu concordo que o mercado vem... Na verdade, essa surpresa trimestral, como o André falou, só não foi maior quando a gente olha esses últimos 3 meses por conta aí do mês de julho, porque o mercado, para quem acompanha a gente, já viu a gente falando de relatório trimestral de inflação em outras ocasiões, a surpresa era sempre maior, então o Copom estava ali medindo de uma forma, projetando de uma forma errada a inflação. Mas aí volta naquele ponto que eu sempre falo e que já falei algumas vezes. Por que o mercado está errando tanto todos os indicadores? Eles estão errando na metodologia, eles estão deixando de pegar algum movimento que está acontecendo, alguma tendência que pode estar acontecendo nesse ano que não está sendo capturada, ou eles estão tentando usar isso como argumento mesmo para falar, olha, estamos sendo surpreendidos para cima em vários pontos e isso justifica a alta da inflação, a alta da taxa de juros. Então, uma inflação ali que a gente previu
abriu em 0,12, veio em 0,38. Olha só como surpreendeu. Ou, por exemplo, quando a gente fala das pesquisas mensais, que elas têm vindo muito acima do projetado, às vezes mais que o dobro do projetado na mediana e muito acima do teto, da maior projeção, para falar, nossa, olha como está crescendo acima do esperado. Então esse é um ponto para a gente questionar nesse ano de 2024, porque normalmente o Copom ele é revisto ali, o Copom, desculpa, o Focus, ele é revisto com bastante frequência. Então ele começa ali com projeções no começo do ano bastante distantes da realidade, mas eles vão sendo ajustados ao longo do ano. O que a gente tem visto é o erro mês a mês e agora também aparecendo no cenário do Copom, que teve aí toda essa surpresa no mês de julho, provavelmente para usar como justificativa de surpresa inflacionária para cima, algo que não vinha acontecendo nos outros meses, se a gente pegar o histórico. Então aqui eu acho que esse ponto é bem delicado para a gente tratar mesmo. E tem até um outro ponto que eu vou falar daqui a pouquinho de mercado pressionando em relação à fiscal, mas que eu acho que também vem em linha com isso. Porque o mercado também vem projetando um cenário bem pessimista, inclusive na visão do Banco Central das contas públicas. Nem o próprio Roberto Campos Neto, que normalmente tem um alinhamento muito próximo ao Copom, ao mercado financeiro, vem falando, tem visto esse posicionamento como muito pessimista. Então, para o Roberto Campos Neto falar que o mercado está pessimista, é porque o mercado está errando e errando muito. Mas vamos seguir, André, porque eu acho que tem mais um gráfico aí do RTI, né, para a gente falar. E aí a projeção do PIB, né, e do IPCA, né, então a gente tem então que agora está bem alinhado o PIB em relação ao próximo ano e o IPCA está esperado em 4,3%, mas também muito puxado pela essa aceleração inflacionária que ele está projetando aí para os últimos 4 meses do ano. Se eu não me engano, só novembro tem uma inflação mais controlada, né, e eu acho bem... E dezembro, por exemplo, dezembro não é um mês que você tem muitos reajustes. O que pode pressionar a inflação é a questão dos alimentos. E talvez o impacto, a gente não tenha visto todo esse impacto aí nos alimentos aí nesse começo de setembro. Beleza, mas a gente teve um IPCA 15 de 0,3%. Qual que é a justificativa para mais do que triplicar a inflação, sendo que você teve um IPCA 15 aí tão baixo? Não faz muito sentido isso. E você continuar tendo uma inflação alta para o mês de outubro, mais alta ainda, eu acho que eles estão puxando muito a mão. Então você vê 4% para 4,3% agora, eu acho que é mais eles estão mais se justificando do que prevendo de fato, assim, falar, gente, eu estou imaginando que a inflação está muito próximo da meta, então a gente tem que aumentar a taxa de juros. Eu estou achando aí que, pelo menos nessa parte de inflação, pelo que eu li do relatório, ela mais serve para isso aí do que, de fato, aí fazer realmente uma projeção, uma projeção mais realista. E eu vou até trocar aqui a ordem dos fatores, mas isso não vai alterar o nosso produto. Eu vou falar antes das falas do ministro Fernando Haddad, que ficaram em foco muito ontem, e depois a gente fala do índice de confiança da indústria antes do giro. Porque a gente teve aquela reunião em Nova York, então o Lula aproveitou que ele já estava ali em Nova York para se reunir com agências de risco, e tentar ali, e a agência de risco aqui tá agências de risco, mas ele foi falar com a Fitch, tá? Então o que é uma agência de risco? A agência de risco, ela dá uma classificação de risco para o país e dá uma classificação de risco também para os títulos de dívidas, por exemplo, de empresas. Então não é só para títulos de dívida do governo que a agência de rating dá sua nota de crédito. Então quanto mais longe o país está de uma dificuldade de pagamento, enfim, por mais que isso seja bastante discutível, ou uma empresa, e aí sim um pouco mais até perto de uma realidade de uma empresa estar mais perto ou mais longe de não conseguir honrar os seus compromissos, é dada uma nota que a gente chama de rating de crédito ou nota de crédito ali para aquele emissor, que pode ser um país ou pode ser uma empresa. E aí o Lula se reuniu com a Fitch, o Fernando Haddad também participou dessa reunião, e mais uma vez a gente viu uma série de acenos do governo para o mercado financeiro, porque o que eles querem ali, o governo quer, ou o Lula foi buscar junto ao Fernando Haddad nessa reunião, que a gente retome aquele grau de investimento que foi perdido lá em 2015.
quando um país retoma grau de investimento, outros fundos institucionais podem colocar dinheiro aqui, então muda ali o olhar da dívida do país, o olhar para a dívida do país, na verdade. E o que eles estão tentando buscar é justamente essa retomada do grau de investimento. A questão é, qual foi o ponto maior de pressão aqui da agência de rating em relação a essa reunião? As contas públicas. Então, o Haddad foi lá conversar com a Fitch também, e ele foi muito pressionado pela agência de rating para que ele entregue as contas públicas do Brasil em ordem, vamos pensar assim, como se o que ele já não estivesse fazendo não fosse suficiente. É o que eu sempre falo, parece que é uma lição de casa que nunca acaba. Ele está sempre acenando, ele está sempre ali mostrando que vai cumprir o arcabouço fiscal, instituiu o arcabouço fiscal, que tem uma série de problemas e limitações também ainda, melhora em relação ao teto de gastos alguns pontos, mas ainda tem muitas limitações ali. Então ele vem defendendo esse arcabouço fiscal e falando sobre pelo menos o déficit zero e revendo alguns pontos para o ano que vem já, para tentar agradar esse mercado financeiro e tentar agradar também essas agências de rating. Só que eles falaram, a gente precisa de mais, né? Então essa foi a questão. A gente precisa que isso seja realmente cumprido. E Fernando Haddad, no fim da reunião, deu um seguinte pronunciamento ou falou uma frase que aqui eu gostaria de propor uma reflexão, porque ele falou, então a gente vai acelerar o passo para entregar isso. O que seria acelerar o passo para entregar isso na visão do ministro Fernando Haddad? Aqui eu vejo como mais um aceno, e um aceno dos grandes, de acelerar o passo para cumprir o arcabouço fiscal e cumprir ali as metas de superávit, enfim, que o país, ou de déficit zero, que o país tem que entregar, e às custas do que ele vai fazer isso? É cortando o quê? Né? Esse é o ponto. A gente sabe onde vai cortar, a gente sabe onde vai penalizar. E para agradar, mais uma vez, uma exigência que parece que não tem fim de parte do mercado financeiro e também aqui da agência de rating. Até o Lula falou que precisa que a agência de rating não pode só conversar ali com a Faria Lima, que tem que ouvir o governo também, porque as visões estariam muito realmente pessimistas ali das empresas e da Faria Lima. Mas aqui o que eu queria trazer, é importante ter esse diálogo com a agência de rating? É importante. Mas a gente também tem que ver qual é o limite de ceder a essas pressões, e não só ceder a essas pressões. Essa questão de acelerar o passo para cumprir com o combinado ali do arcabouço, para cumprir o déficit zero, como se fosse a coisa mais importante do nosso país, em busca de agradar ali um mercado financeiro e agências de rating, que eu acho que torna a coisa um pouco mais complicada. E a gente sabe que o mercado tem uma lupa enorme no fiscal, e usa o fiscal para pressionar, inclusive, juros. Então aqui, né, inclusive mudando métricas a bel prazer ali para tentar construir não, mas para sustentar a narrativa. Então aqui, porque ela já está construída, mas precisa sustentar também. Então aqui eu vejo mais uma tentativa, mais um aceno em relação a isso e trazendo ali essa dúvida, né? O que vai ser esse acelerar? Porque ele não explicou, ele só falou que vai acelerar. Mas eu queria muito saber do ministro Fernando Haddad qual vai ser essa aceleração e da onde vai vir ou vão vir esses cortes. Eu acho que isso é o que eu gostaria de saber nesse momento. Não sei se o André quer falar alguma coisa sobre isso também. Sim, gostaria sim, porque primeiro que assim, eu entendo que a gente está nesse modelo aí que realmente a gente precisa dialogar com essas agências de rating, não sei o que o mercado gosta disso, que a Faria Lima se baseia nisso, mas a gente tem que lembrar quem são essas agências de rating. São 3 as principais, né? A Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch, né? E essas agências de rating são criminosos. Quem lembra de 2008 sabe qual foi o papel que essas agências de rating tiveram na crise. Elas sabiam, isso aí está provado, que os títulos que elas estavam vendendo como AAA, que são os títulos mais seguros, não eram AAA e que eles estavam à beira da ruína. Eles sabiam que esses títulos eram podres e não fizeram nada com medo dos grandes bancos e dos grandes corretores de valores não pagar a agência de rating mais para continuar avaliando seus títulos. Então, essas agências de rating é o seguinte: quem paga mais ganha melhor nota.
Eles não fazem isso com países porque eles recebem do mercado financeiro. E é o mercado financeiro que manda com eles. Então eles simplesmente são só um braço no mercado financeiro que vem encher o saco aqui falando se o país é bom ou não. Então, eu não dou bola para esses caras. Eu não dou bola, eu não gosto de falar com isso, eu sei que é importante, mas para mim, esses caras aí que se lasquem aí, porque depois de 2008, o que eles fizeram? Eles fizeram pessoas perderem suas aposentadorias, pessoas morarem em trailer, custou 2 trilhões de dólares para o mundo a atitude que esses cafajestes fizeram. Então, para mim, eu não suporto esses caras. A agência de rating erra e erra bastante. A gente não pode colocar toda ali, enfim, como se tudo que eles fizessem na nota que eles dão como uma verdade absoluta. Inclusive, eu falo muito sobre isso em aulas de investimento, porque o que as pessoas vão ver é a nota de crédito do emissor, e não dá para confiar 100% em nota de crédito de emissor, principalmente se a gente estiver falando de crédito privado, porque justamente empresas de rating erram. E erraram muito feio lá em 2008, aqui eu estou sendo bem generosa em falar que eles erraram, né, de dar rating bom para quem tinha crédito podre na carteira. Então aqui a gente tem que sempre ter um pé atrás e esse olhar crítico também. Quem favorece essa nota de rating, quem se beneficia disso e sempre nunca tirar isso de mente, sempre ter isso no olhar, porque é muito importante. A gente tem pouquíssimos minutos, André, eu vou me despedir aí de você e vou tocar aqui o fim do programa. Se quiser dar um tchau aí pro pessoal em casa. Só dar um tchau mesmo, um abraço, a gente se vê amanhã, tá bom, gente? Tchau, tchau. E ficamos devendo mais alguns assuntos que vão ficar para amanhã. Então amanhã a gente fala do índice de confiança da indústria, a gente inverteu aqui os papéis justamente porque esse era o assunto bem importante do dia, a questão aí da reunião do Fernando Haddad. Então amanhã a gente traz tanto o investimento direto como aí o índice da confiança da indústria. E eu quero chamar vocês aí para a nossa aula, né, que vai acontecer no domingo. E está aqui embaixo, faltam só 3 dias, né, o pobre de direita, né, aquela velha história que a gente conhece da barata que vota no inseticida porque odiava o gafanhoto e todos morreram. Então a gente vai aí falar sobre o pobre de direita, essa construção do pobre de direita no Brasil, e falar do livro do Gessé, que vai estar sendo lançado inclusive nessa aula. Então não percam, porque vai ser imperdível mesmo, vai ser uma aula incrível. Tá aqui embaixo o link para vocês se inscreverem, então é iclmercado.com.br ou no QR Code que está aqui do lado, né? Na verdade, vocês também podem escanear para deixar o sininho ativado e não perderem realmente o dia e o horário dessa aula, porque aí a gente avisa vocês que tá para começar e vocês não ficam de fora dessa. E além disso, quero lembrar vocês que segunda-feira tem a estreia do programa do Chico Pinheiro, o Chico Pinheiro Entrevista, e a gente vai ter aí a participação do Pedro Cardoso nesse primeiro dia. Então vocês já viram aí alguns trailers, alguns spoilers dessa conversa, que eu tenho certeza que foi fantástica, não dá para perder. Então também vocês podem se inscrever aqui nesse link que está aqui do lado, icl.com.br/Chico, e vocês recebem a programação das entrevistas do Chico Pinheiro. Então vocês vão saber quem vão ser os próximos entrevistados de primeira mão. Então também para vocês ficarem aí por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso CL. E agora vocês ficam com o Rolê CL na sequência, com a Roberta Garcia e o Guga Noblar, uma excelente companhia a partir de agora. E amanhã a gente volta para cumprir as dívidas com vocês, afinal amanhã é dia de estatística de crédito e ninguém quer pagar a taxa de juros aqui do Brasil, então a gente vai pagar as dívidas e trazer os outros principais pontos do dia. Um beijão e até lá, pessoal! Como é que os meios de comunicação, estamos falando de todo mundo, de Globo, SBT, Estadão, Folha de São Paulo, como é que eles conseguem manipular as pessoas ao ponto de fazer com que os explorados defendam seus exploradores? Os pobres defendam aqueles que acumulam riquezas em cima do trabalho deles. As pessoas negras, homossexuais, pessoas que moram em determinadas regiões do Brasil que são extremamente criticadas, votem nas pessoas que são os seus algozes. Tem que ter algum fenômeno que explique esse poder de comunicação a ponto de convencer os que são oprimidos a gostarem dos seus opressores. E é sobre isso o novo livro de Gessé Souza, um dos grandes intelectuais do nosso tempo.
O nome do livro, O Pobre de Direito. E no dia 29 de setembro, um domingo às 8 horas da noite, tá com a gente para assistir essa aula e também uma discussão ao vivo com o próprio Gessé. Não perde essa chance, não. É um dos fenômenos que mais moldam a realidade do nosso país e que a gente tem que entender.